Uma equipe polonesa, chefiada pelo arqueólogo Dr. Gregory Maharek, está escavando o sítio. No momento, estamos escavando o cemitério islâmico. Há sepulturas por toda parte. São centenas, feitas por cima das ruínas romanas anteriores. É uma tarefa cansativa e lúgubre perturbar o descanso dos mortos para se chegar a ruínas mais abaixo. Esta é uma prova clara de que o sítio foi abandonado. Todos os monumentos erguidos aqui por romanos e bizantinos foram abandonados, a maioria em ruínas. A área toda tornou-se um grande cemitério. O Dr. Maharek acredita que os alexandrinos abandonaram o lugar às vésperas de uma grande catástrofe. Seu trabalho revela uma grande cidade com casas, ruas e um amplo anfiteatro abandonados. Frank Gorio observou com interesse o trabalho do arqueólogo polonês. Ele espera que seu colega possa ajudá-lo a determinar data e causa da catástrofe. Talvez tenha sobrado isso de uma cidade tão linda. Debaixo d'água, Frank descobriu fileiras de colunas tombadas, todas caídas na mesma direção. Em Komeldika, o Dr. Gregory Maharek comunica ao Dr. Nur uma descoberta incrivelmente parecida. O importante aqui é que, quando escavamos a área, todas as colunas que você vê foram encontradas tombadas na mesma posição na direção oeste. Sabe, isso é realmente incrível, porque é um sinal de terremoto. É o que eu estou percebendo. Vou mostrar. Imagine que quando o solo se desloca subitamente nessa direção, esta coluna, devido à inércia, vai desabar. E se tivermos uma fileira de colunas e o movimento for o mesmo, todas desabarão juntas na mesma direção. Os pilares tombados, encontrados tanto na terra quanto no mar, sugerem um terremoto. Aqui, todas estas colunas, Frank, desabaram na mesma direção. Determinar a data do desastre é vital para a busca de Frank. E então... Quando isso aconteceu? No final do século VIII. Então pode ter sido o mesmo Isso, evento o mesmo regional grande que evento, causou sim. a queda das colunas aqui e no lá? final do século VIII. Ele deu um Isso fim é a fantástico. tudo aqui. As provas começam a se somar para Frank. Imensos pilares que ruíram no século VIII, moedas de ouro do mesmo período, e Frank descobriu o relato de um historiador árabe sobre um terremoto no ano 797 d.C. Naquele ano ocorreu um forte terremoto no Egito e o topo do farol de Alexandria desabou. O farol guiara navegadores por mais de 1000 anos. Uma das maravilhas do mundo, vítima da fúria da natureza. Colunas caídas e minúsculas moedas parecem oferecer o mesmo testemunho. Porém, nas águas escuras do Egito, há mais indícios misteriosos que apontam para um outro vilão. Poucas forças da natureza se comparam ao terror e devastação da enchente de um rio. O custo humano é imensurável. Sob o peso de bilhões de toneladas de água, cidades inteiras podem ser levadas pela correnteza. As cidades desaparecem, mas os indícios permanecem. Talvez assim seja melhor. Durante semanas, Frank Gorio explorou as ruínas misteriosas que jazem submersas no litoral do Egito. O terremoto é um suspeito importante, mas agora a equipe de Frank imagina se uma enchente poderia ter causado a destruição. O Dr. Jean Daniel Stanley, do Smithsonian Institution, especialista em delta do Nilo, conduz uma pesquisa detalhada na argila do fundo da baía.
Durante milhares de anos, a argila foi depositada pelo Nilo, que outrora corria perto do sítio de mergulho. Estamos sobre um dos maiores braços do delta do Nilo. Cada delta tem vários braços. E havia um muito importante, que passava por aqui e provavelmente desembocava no mar, nesta região. A localização exata desse velho braço ficou perdida por muitos séculos. Hoje, Frank Goryeo e sua equipe o redescobriram, o Grande Braço de Canopo. Estamos aqui a 2 quilômetros da Terra. Este pedaço de terra, que mede 8 quilômetros por 10 quilômetros, afundou inteiro no mar. Ah, eu estou entendendo. Sim. E este era o Nilo Antigo? Sim, esta poderia ser a foz de Canopo do Nilo Antigo. Espero que possa nos dizer, a partir dos dados da leitura subatômica, se teve origem no antigo leito... Observando as considerações sísmicas, sim, talvez sim. É isso mesmo. Seria muito interessante. De acordo com o consultor clássico de Frank, professor Mustafa El-Abadi, este braço do Nilo foi o principal caminho marítimo para a terra dos faraós. O braço de Canopo teve importância vital no comércio exterior do Egito. Era solicitado que todos os navios gregos entrassem no Egito por esse braço do Nilo. Havia alfândega, impostos, depósitos e um centro comercial. O Rio Nilo, berço do Egito. Durante milhares de anos, sua enchente anual nutriu e enriqueceu a terra e seus habitantes. Ao longo das margens do rio mais longo do mundo, uma poderosa civilização prosperou. O Nilo lhes deu a vida, mas também pode ter lhes trazido a morte. O Dr. Stanley acredita que o rio Nilo mudou subitamente de curso há cerca de 1.200 anos, desviando-se 40 quilômetros para o leste. Esse foi um evento bastante drástico. Faz você pensar na estabilidade da cidade, em primeiro lugar, porque acreditamos que ela se localizava bem próximo ao canal. O Dr. Stanley acredita que na argila do fundo da baía encontra-se a solução do mistério. A argila é cuidadosamente peneirada e os resíduos examinados. O Dr. Stanley pode ver um legado de tragédias em um torrão de argila. Essa argila existe por todo o sítio e também uma camada fina de areia. Creio que temos um bom indício do que pode ter ocorrido aqui. Sim? Uma das melhores indicações é a areia espalhada por toda a parte. Podem-se ver estes trechos claros que vêm por aqui, camadas que foram dissolvidas, que se encheram de água, alterando-se e se transformando em areia movediça. As ligações entre os grãos soltos e a argila começam a comportar-se como um líquido. Tudo tem por base essa argila no sítio, então é claro que tudo desmoronaria. Não suportaria peso algum, não há pilares de granito, nada parecido. Estou convencido de que a coisa toda foi obra de um terremoto, tudo isto. O Dr. Stanley acredita que a causa pode ter sido uma enchente do Nilo. O desaparecimento pode ter sido provocado por algo como uma enchente, porque aqui estamos nós, na foz do rio, perto da foz do rio.
enchentes uma vez por ano, em agosto, setembro, e a quantidade extra de água e aumento da sedimentação. Entendo, acha que isso fez acontecer tudo. Novamente, os cientistas voltam-se para os registros antigos. Por milhares de anos, os sacerdotes do Vale do Nilo mediram o nível das águas para estimar a fertilidade da colheita. Informações que determinavam o imposto anual que os templos recolhiam dos agricultores. Em meados do século VIII, o nível da enchente foi um dos mais altos já registrados. A data corresponde exatamente à das moedas de ouro espalhadas no fundo do mar. A antiga Alexandria e seus subúrbios foram, outrora, o lar de mais de 500 mil de pessoas. O que restou foi um triste e silencioso monte de ruínas. Um velho enigma que inspirou as expedições subaquáticas de Frank Gaudio. Gaudio e sua equipe de especialistas encontraram novos indícios de duas causas potenciais para a tragédia: um terremoto devastador ou uma enchente gigantesca. É importante porque se os blocos se prenderem nas redes, eles vão se mover e surgirá um problema como esse. Os mergulhadores continuam sua busca metódica na baía escura e poluída. Eles descobriram uma fileira de belas colunas de granito datadas de 2000 anos atrás, uma colunata romana. Próximo à colunata, o que restou de um pequeno templo ou santuário, possivelmente parte de um vasto complexo religioso. E abaixo dessas ruínas, uma fenda misteriosa, cheia de areia. Aqui estamos encontrando fendas muito grandes, como essa, que atravessa o sítio. Quando a areia foi retirada, revelou uma trincheira murada. Sua forma indica a equipe que foi feita pelo homem, mas há uma falha mais profunda sob ela. Vamos direto para a trincheira. Frank e o Dr. Stanley decidem examinar melhor. O que vemos é uma rachadura longa de 4, 5, talvez 6 metros de comprimento, de formato angular. Tem-se a impressão de que é muito profunda, mas foi preenchida em parte com areia. Parece que o solo desmoronou e teve de ser restaurado. É realmente fantástico para um geólogo ver algo assim. Os engenheiros da época restauraram o desmoronamento cavando uma longa trincheira. Surge uma sequência de destruição, conserto e renovação. Isto significa que houve um desastre anterior ao do século VIII, que fez construções inteiras caírem no mar. É um padrão que ainda hoje seguimos. Quando ocorre um desastre, recolhemos os pedaços e reconstruímos. Há lugares neste planeta onde cidades não deviam ser construídas. Uma lição
que ainda temos que aprender. Nas ruínas da antiga Alexandria e seus subúrbios, o Dr. Amos Nur vê um ciclo similar de morte e renascimento. Uma sequência que ele acredita deveria ser evidente sobre a Terra, em Comeldica. Então, Gregory, o que houve aqui? O que está havendo? Este teatro é talvez um dos mais espetaculares exemplos de uma dessas catástrofes que atingiram a cidade. Outrora, esta construção era coberta por um imenso domo que descansava sobre a parede circular atrás de nós. Em algum momento do século VI, o domo ruiu. Estabelecemos esta data com bases arqueológicas, analisando cacos de cerâmica, moedas e lamparinas que nós encontramos. Sabemos, através de registros históricos, que houve uma catástrofe em 535. E, naturalmente, juntamos esses fatos e descobrimos uma única solução possível. Essa deve ter sido a verdadeira causa dessa catástrofe. Um terremoto realmente grande em 535? O Dr. Nur acredita que possa ter havido mais de uma causa para a destruição que Frank Goryeo descobriu sob a água. Agora temos provas de que, no primeiro milênio, houve talvez 3 ou 4 terremotos grandes que causaram muita destruição. Os 2 primeiros, nos séculos III e VI, obviamente se recuperaram. A cidade se recuperou, pelo menos